Aí você parar agora, na minha visão, sobre você, que é de UX ou outras áreas que não são de dados, depois o profissional de dados. Então você que é de UX ou outras áreas, você tem que compreender sobre o processo analítico e também, do outro lado, entender as métricas que ajudam você na tua área. Então, eu vou dar um exemplo aqui legal, que é, o que é o processo analítico? Um exemplo do que a gente acabou de fazer de análise. Isso é um processo analítico, isso é ter um pensamento analítico, que é uma habilidade comportamental tão exigida que poucas pessoas sabem como fazer, executá-la ou estudá-la. Mas é a gente fazer o que a gente falou na questão do pãozinho. É a gente criar hipóteses, criar perguntas, saber que ação a gente vai fazer para comprovar aquela hipótese, que métrica mede isso, executar, medir e voltar. É um ciclo contínuo aqui sobre execução, né? E isso para mim é mega importante, as pessoas entenderem. Então, quando a gente fala de métricas aqui, cara, existem várias que são úteis para todo mundo. Só que também tem que ter as específicas para você. Então, por exemplo, se você é um designer que vai atuar talvez com UX ou com produto, cara, você tem que saber o que é um DAO, WOW e MAU, você tem que saber o que é o cohort, por exemplo. Você tem que saber o que é usuário ativo por dia, semana e mês, o que é um cohort. Você vai ter que entender porque isso vai ser útil na tua análise, vai te levar para um outro patamar. E já o profissional de analytics, você tem que entender em que área você atua, beleza? Então, particularmente a gente aqui na Métricas atua muito com aplicativo e com sites de e-commerce. Legal. A gente já tem vários outros, a gente atende o pessoal da Solidays, por exemplo, que não é e-commerce, mas a gente tem os nossos papéis. Então, o que o nosso time tem que saber? Nosso time tem que saber do negócio. Então, se eu não sei do negócio, eu não entendo como o negócio funciona, eu não sei como analisar. Então, o profissional de Analytics, na minha visão, ele tem que aprender sobre engenharia de requisitos, que é o que eu preciso fazer antes de eu executar. Que é para eu saber que ferramenta eu vou usar, que banco de dados eu vou usar, que dashboard eu vou criar. Ponto. Número 2, entender do contexto de negócio.